Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, né, que tem muita discussão, e vamos, através da história, tentar desmistificar um pouco isso, tá? Quer dizer, mostrar que essa droga, essa química já foi utilizada de várias formas há milhares de anos atrás, tá? Já se tornou ilegal e hoje em dia nós, depois da descoberta do sistema do canabinoides, nós temos usado ela com uso mais medicinal, tá? Então, inicialmente, o que eu quero que vocês vejam é que você começa a usar a cannabis, na verdade, com o nome de cânhamo, tá? Então, o cânhamo, na verdade, é a cannabis em que tem um baixíssimo teor de THC, tá? Que é aquele o canabinoide que tem ação psicoativa, que age no receptor CB1, tá? Então você tem uma concentração menor que 0,3%. Então quando você tem uma cannabis com a concentração de menos de 0,3% e o resto é canabidiol, você chama de cânhamo. E é cânhamo do gênero Ruderalis, que na verdade todos os cannabis vêm da cannabis sativa, o gênero é cannabis sativa, aí depois você tem a indica e você tem a Ruderalis. A mudança só é a questão da concentração de canabidiol ou de tetraidrocanabidiol, tá certo? Mas a primeira utilização histórica da cannabis, na verdade, foi feita com o cânhamo e com o objetivo de tecido, tá certo? Para você usar no tecido. E, na verdade, qual foi a rota, o caminho que foi percorrido por essa cannabis, por essa história da cannabis? É a mesma rota da seda, tá certo? É na Eurásia, tá? Quer dizer, no encontro da Europa com a Ásia, onde você tem a Eurásia. Então, é por esse caminho em que a história começa, que a história se inicia. E a história se inicia, na verdade, há milhares de anos atrás. Quer dizer, na verdade, a história da cannabis que nós temos referência, que nós sabemos da existência, é mais ou menos aqui, ó, na idade dos metais, tá certo? Na idade de bronze. É aí que começam os relatos, as referências sobre a cannabis, tá certo? Nesse caso, não é obrigatoriamente a cannabis medicinal, e sim a cannabis usada mais para a indústria têxtil, tá? Que é o cânhamo que nós citamos anteriormente, tá? Então vocês veem que é nesse período aqui, tá? Que para só localizar a gente, basicamente na idade antiga, tá certo? Quer dizer, aqui ó, que você vai ver a utilização inicial da medicina, os primeiros relatos, tá? O uso do canabidiol para medicinal, tá certo? Quer dizer, você vai ter essa utilização há 3.000, 3.500 anos atrás, primeiramente descrito na China. Então, essa entrada, esse início que a gente começou a falar com vocês, tem por objetivo, na verdade, é mostrar exatamente o início da cannabis, tá certo? O histórico da cannabis. Quer dizer, que a rota que ela veio. Então nós vemos o quê? Várias letras, vários idiomas, para você ver como a cannabis passeou, tá certo? Como ela tem várias origens. Então se você for ver Índia, Pérsia, quer dizer, a Ásia, a China, você vai ter vários locais onde você tem a origem na idade que vocês viram há 3.000 anos atrás, como medicinal, e como primeira referência, e há 10.000 anos atrás, como uso de fibra sintética, ok? Nós vemos exatamente a cannabis como ela tem. Aqui você vê exatamente o trajeto em que ela percorria, tá certo? Lembrando sempre que você pode usar ela como fibra, 10 anos atrás, você pode usar ela como alimento, a semente dela, né? Você pode usar o leite da semente da cannabis, você usa ela como folha na salada também. E os efeitos farmacológicos, quer dizer, os efeitos psicoativos ou imunológicos, a depender do tipo de canabidiol que você esteja falando, de tipo de cannabis você esteja falando. Quer dizer, aí você nota exatamente essa variação. Então, note que, como falamos anteriormente,
há 3.000 anos atrás, a China, nós descobrimos a primeira referência do uso da cannabis para uso medicinal, com uso basicamente com efeitos alucinatórios, portanto, efeitos psicoativos, tá? Apetite, tá? Efeitos tônicos e anti-envelhecimento. Lembra sempre que esses efeitos alucinógenos que tem na cannabis, que é o THC, o receptor CB1, que nós veremos mais adiante, eles usavam, portanto, a cannabis de várias formas. Então, na religião, tá? Você tinha os encontros religiosos em que você usava a cannabis. Os reis, as grandes festas, você já tinha isso, tá certo? Aqui é o Egito, onde você tem as referências também do uso da medicinal, tá? Então, a forma de utilizar nessa época no Egito foi oral, retal e tópica. Tá? Nesse caso específico, você vê que já a ação da cannabis ela é múltipla. E hoje, no tempo contemporâneo nosso, desde a década de 80 para cá, em média, nós sabemos como ela pode ser utilizada. Então, aqui, veja que em 1800, ela foi utilizada para epilepsia, para dor, tá certo? Quer dizer, por um autor, tá bom? Depois você vê outro tipo de utilização, já para ansiedade, tá certo? Sendo utilizada na China. Como você também pode ser utilizada como fibra. Ou o homem, quer dizer, como está aqui, ó, male superior fiber ou female por intoxication, é o seguinte, significa que as sementes masculinas, o pólen masculino, ele era utilizado mais como fibra para roupa e o feminino mais para ação psicotrópica, tá certo? Então nós vemos aqui também que outros utilizando, aqui já é mais em Roma Antiga, em que você vê o uso para queimadura, tá certo? Como você podia utilizar o cannabis como anti-inflamatório, como cicatrizante, tá? E você também usa aqui agora na França com outra função. Então note que a cannabis, o uso da cannabis, seja de forma nutricional, medicinal ou têxtil, vem de muitos anos atrás. Aqui nós notamos o primeiro documento da forma moderna, do período moderno, 1700, tá bom? Em que você encontra a primeira referência do uso medicinal da cannabis, tá certo? Esse é o primeiro documento em que você teve, por Edinburgh, que você descobriu exatamente a existência da cannabis, quer dizer, que já existia a utilização dela. Aqui está o documento dele, tá certo? Esse aqui, esse médico, na década de 1838, no ano 1838, foi o primeiro a desenvolver um laboratório, na verdade, um trabalho científico, tá certo? Feitos, lógico, em cachorros e animais, tá? Como nós hoje em dia também utilizamos muito a cannabis para estudo em ratos, eles usavam animais, e vejam que eles estudaram muito para epilepsia, mas para tétano também, tá? Eles utilizaram para tuberculose, para dor de cabeça. Aqui já nós encontramos a utilização para uso o quê? De hipertensão intracraniana, tá? Quando você tem um edema cerebral, tá bom? E aqui já para você utilizar como epilepsia, tá? Então veja como a utilização é antiga e múltipla. E é difícil você determinar quando realmente começou, onde realmente começou e por onde realmente começou, tá certo? Por quê? Porque nós temos poucos dados registrados. O registro é fraco, é pequeno. O importante é que a gente tenha a noção exatamente de quantos milhares de anos você já vem usando o cannabis. O cannabis é utilizado e por várias religiões, pelos muçulmanos, pelos católicos, tá certo? Vários países, como a Índia, a China, a Rússia, quer dizer, você vê tem vários caminhos. E você veja que, por exemplo, a rainha da Inglaterra, por exemplo, ela foi indicada pelo médico dela em 1880 aproximadamente, para usar o cannabis com o objetivo de quê? Com o objetivo de melhorar dor de cabeça, porque ela tinha TPM, tá? Então o médico dela, que tinha feito o estudo na Índia, chegou e viu que a indicação dela seria ótima para melhorar a cefaleia, migraines dela, a dor de cabeça, tá certo? Quer dizer, veja que aqui
nesse caso já, nós estamos utilizando para crianças, tá? E olha que interessante isso aqui, ó, como os países diferentes e totalmente diferentes as funções. O Mixed, usado para acalmar crianças no Nepal, analgésico no Uzbequistão, a Jamaica já usando como para dor em crianças, quer dizer, e você pode usar para vermes no Marrocos. Então, mais uma vez, o objetivo hoje é colocar como ele é amplo, tá? Que nós hoje só pensamos quando falamos do cânhamo ou do cannabis ou do canabidiol ou da maconha como marihuana, como uso que você usa normalmente, o uso recreacional, tá certo? O uso que você usa no fim de semana e o fumo dela, tá certo? E na verdade isso é bem distante. Historicamente nós estamos vendo isso, como ela é utilizada de várias formas, em vários países e de maneira diferente. Isso aqui é um gráfico que mostra exatamente a grande variedade, os períodos em que ela foi utilizada. Nós não podemos nunca esquecer que ela foi trazida para a América do Sul, também nesse caminho, em 1400, em 1500, mais ou menos, e chegou ao Brasil, tá certo? Chegou à América do Sul, melhor dizendo. Então chegou na América de 1500, tá? Então esses são os caminhos. Então, em resumo, o que a gente quer dizer aqui inicialmente? Para a gente fixar algo, tá? Que lembra que há 10 mil anos atrás se começou a utilizar a cannabis, o canabidiol, o cânhamo, tá certo? O fonte. Agora, como uso para medicina, seja ela para queimadura, seja ela para dor de cabeça, seja ela para criança, seja ela pelos indianos, seja ela pelos muçulmanos, você veja que a variação é grande e o início foi há 2.500 anos atrás, tá certo? Então, como alimento, tá certo? Então, nós não podemos ter isso em mente. Marihuana, uso recreativo, somente como quando a gente fala dessa palavra cannabis. Nós temos que ter uma noção muito mais ampla, historicamente. Por isso que nossa função hoje não é falar de farmacologia, de mecanismo de ação, e sim da história, da onde vem, do que é, da onde foi feito, desde quando é utilizado. Esse é o objetivo principal, para que a gente tenha uma noção e quebre um pouco desses preconceitos, tendo noção que o cannabis é uma erva, é uma planta, é uma folha, tá certo? Nada além disso, tá certo? Então isso é fundamental que a gente entenda isso aí.